nutrição, bebê, pelo amor de Deus. Galerinha, sejam bem-vindos a mais um videozinho. E hoje o vídeo vai ser sobre coisas que eu queria saber antes de entrar na faculdade de nutrição, tá, gente? Porque se vocês acham que nutrição é só receitinha fit, só coisinha saudável, não é, gente. A gente aprende muita ciência, tá, na faculdade. A gente aprende bioquímica, políticas públicas, fisiologia, química. Pra quem não gosta de matemática, gente, praticamente 90% é regra de 3. Então, se você não gosta, vai aprender a gostar. E na nutrição, gente, a gente tem que estudar primeiramente o corpo, o metabolismo, tudo sobre, para depois começar a montar cardápio, entendeu? Para depois entender sobre o econômico da pessoa, o social, mas a gente tem que estudar antes sobre fisiologia. Se você não gostava de ciências na escola, provavelmente você vai ter um pouquinho de dificuldade. A nutrição também, eu fui aprender isso na faculdade. Eu não dava muita importância na questão da saúde, porque normalmente a gente pensa nutrição, emagrecimento, fitness, corpo escultural e tudo. Mas na nutrição a gente preza muito pela saúde, pela reinstauração da saúde, principalmente em pacientes que têm doenças, tanto doenças reversíveis quanto doenças irreversíveis. Então a gente pensa na saúde, a gente pensa no estético, interligado, claro, mas não é só isso, não é só emagrecer ou só ganhar massa muscular. E outra coisa muito importante, nutrição não é só estética, nutrição ela trata doenças crônicas, ela previne doenças, então é uma área muito importante da saúde. A gente está interligado também com a questão mental, tanto que a gente trabalha um pouco com a psicologia. Tem várias doenças que a gente tem que tratar por meio da alimentação, né? Doenças mentais, que compulsão, anorexia, bulimia, tem muita matéria difícil. E a matéria que eu mais tive dificuldade foi farmacologia, porque para quem não sabe, a gente não prescreve medicamento, mas a gente pode prescrever suplemento e vitaminas, mas a gente tem que saber sobre os medicamentos. Então, tipo assim, eu tive muita dificuldade, não é fácil. Fala muito que você teve dificuldade. Tem matérias que você tem mais afinidade, mesmo sendo mais difícil do que outras. Um exemplo, eu tive afinidade com anatomia, e querendo ou não, não é uma matéria fácil. Mas uma matéria que eu não tive muita afinidade foi políticas em saúde. Gente, química não era, muito boa. Bioquímica eu gostei. Olha que louco, gente. E tem que estudar pra caramba, gente. Se você estudar, mesmo você não gostando da matéria, isso é uma dica importante. Se você estudar muito, mesmo não tendo afinidade com a matéria, você vai passar, isso é fato. Tem muito trabalho em grupo. Tem muito, gente. Você tem que aprender a socializar super. E nunca você vai se dar bem com todos do grupo, gente. Você vai se dar bem com exatamente 20 pessoas, é meio difícil, né, ocorrer isso. Então, sempre vai ter uma intriga. E eu mesmo sendo influenciadora, eu sou meio antissocial, mas você tem que aprender, né? Nossa, gente, eu sou muito sociável. Mas, tipo assim, eu acho que o correto de um trabalho é você dividir certinho o que cada um vai fazer. Eu não gosto quando, tipo assim, a gente marca, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E chega no dia, a pessoa não fez a parte dela. Aí, tipo assim, a gente fica, socorro, Deus. É tipo isso, gente. Outro tópico, gente, é que a gente faz faculdade de nutrição à noite. Então eu achei que ia dar muito tempo pra gente socializar com os amigos, que a gente ia ter conversa, que fraternização não tem. Tipo assim, na nossa faculdade, que é à noite, que muita gente trabalha, a gente tem coisas pra fazer ao longo do dia e à noite a gente já tá cansada pra fazer a faculdade, a gente foca em estudar. Então, tipo assim, pelo menos na minha faculdade, à noite é pra estudar, a gente não socializa tanto na questão de festa. Claro que você tem afinidade com algumas pessoas. A gente senta na frente e tem mais uma socialização com pessoas que sentam na frente. O grupinho de trás fica pra trás. Mas
A gente não combina de sair. Desculpa. Isso é uma coisa que eu queria mudar. Eu tenho certeza que os cursos de comunicação eles marcam pra ir em barzinho, pra ir em zoológico. Muita gente marca na minha sala pra ir em barzinho. Você não vai porque você não quer. Eu não bebo. É isso, gente. A gente também escolhe, sabe? Nutrição, bebê, pelo amor de Deus. Não é porque eu faço curso de nutrição, estudo nutrição, que eu não como umas besteirinhas de vez em quando. Eu como chocolate, eu sou uma pessoa normal, eu como hambúrguer, eu como coxinha, eu sou igual a todo mundo. Só que o que a gente faz? A maior parte do tempo livre a gente prioriza comida de verdade. O que seria comida de verdade? Arroz, feijão, bife, carne, salada, frutas, aveia, grãos, cereais. Agora, olha pra essa carinha, vê se você acha que eu não como um panetonezinho de vez em quando? Como? Todo mundo merece, gente. Sim, a gente merece ser feliz. Você tem que aliar com o quê? Você tem que aliar com uma caminhada, um esporte, sei lá, uma musculação, um alongamento, um yoga. Você tem que fazer alguma coisa que te deixe feliz, te distraia e você movimente o corpo, entendeu? Outra coisa, Pilates. Outra coisa muito curiosa que eu assustei assim que eu entrei na faculdade é que nós da nutrição somos muito ligados com o pessoal da educação física. Então fazemos provas de vez em quando com o povo da educação física. A gente normalmente em provas comuns nos dois cursos a gente faz na mesma sala, entendeu? Sim. A gente não socializa muito com eles, mas na educação física é outra proposta. Eu quase fiz, gente, educação física. Ainda bem que eu fiz nutrição. Mas assim, educação física deve ser muito legal, mas assim, tem muita física. E eu odeio física. Educação física também não é fácil. Mas é uma matéria, é um ramo, é uma profissão muito top, muito legal. E outra coisa, mulheres e homens, como é que reparte na nossa sala? Tem só mulher, tem só homem, tem meio a meio? Como é que funciona? No curso de nutrição da nossa faculdade é 80% mulher. Tem homens, tem maromba, tem normal, tem magrinho, mas é menos homens do que mulheres. É tipo 80% mulher. A maioria das pessoas que estão se formando em nutrição, pelo menos na minha faculdade, são mulheres. E outra coisa, uma coisa que você vai ter que ter muito mental, gente, na faculdade, para lidar, interagir tanto com alunos quanto com professores. E também você vai ter que ter muito mental em questão de provas, porque assim, tem gente que não é preparado com provas, não é mentalmente preparado, mas você tem que dar o seu melhor. E se não for, se você tirar uma nota baixa, você tem que estudar muito para conseguir na segunda prova. Mas se acontecer de pegar DP, se ficar de recuperação e tal, gente, é normal, acontece. Só que eu não sabia que a DP tem que pagar. Vocês sabiam? Na minha faculdade tem que pagar. É uma coisa que eu não sabia antes de entrar na faculdade, o que me deixou com mais medo de pegar DP. E outra coisa que eu não sabia antes de entrar na faculdade, eu não sabia, gente, era que a mensalidade todo ano aumenta. Gente do céu. A gente entrou pagando um tanto e agora no terceiro ano, eu já tô pagando mais que o dobro do que no terceiro ano você já estará pagando mais que o dobro. Então, gente, calcula o custo, porque tem muita gente que sai no meio achando que o valor até o final seria o mesmo. Outra coisa que eu não sabia era que os estágios, eles não eram remunerados. Pelo menos os estágios obrigatórios aqui na minha faculdade não são remunerados. E você vai ter aula junto com o estágio, não no mesmo dia, mas na mesma semana. Um exemplo, você vai ter estágio 4 vezes por semana e 1 vez por semana você vai ter aula. Lembrando que nutrição são 4 anos, em 2025 estamos em dezembro de 2025 e dizem que vai aumentar para 6, né? 5 anos. 5 anos, gente, pelo amor de Deus. Espero que eu já tenha me formado, né? Graças a Deus a gente vai se formar antes. E o último ano, que é o quarto, é
mais estágio, mas tem aula, tem prova, tem tudo. Se você tá pensando em cursar nutrição, é muito top, gente. Tá crescendo muito esses anos. E eu acho que vale super a pena. Pelo menos foi a minha vista até agora. Sua visão. Minha visão do que eu tô passando até agora, do que eu aprendi, eu gostei muito. Coisas que eu mudei. Antes, gente, eu demonizava alguns macronutrientes, alguns alimentos. E tipo assim, quando você entra na nutrição, você desvenda que nenhuma comida é um lixo, literalmente. Tem umas comidas que nutrem o corpo, mas tem umas comidas que nutrem a alma também, como insanidade, viver em sociedade, não é só comer alface, tomate, frango e arroz. Não é só isso, entendeu? Tem a pizzinha no fim de semana, tem a cervejinha. Você tem que saber equilibrar isso no contexto de vida saudável. Agora, você tem que ser um pouco mais radical em caso de patologia. Caso você não tiver patologia, você tem que ser harmônico e viver em equilíbrio. Eu creio que a chave de tudo é o equilíbrio. Fala sério, gente. Como que você vai numa nutricionista e ela vai falar não come panetone no Natal? Quem que não vai comer? Quem que vai seguir isso? Não existe, entendeu? Você tem que ter equilíbrio. Nem o nutricionista vai deixar de comer. Então é sobre. Eu ia falar um negócio que você me cortou, eu esqueci. Então é porque não era importante. Tenta lembrar. Ziguirido, ziguirido, ziguirido. Gente, então é isso. Era importante. Mas eu esqueci. É alguma coisa no meu olho. É que tem um cílio que tá saindo aqui. Ai! É isso, galera, que eu vou editar esse vídeo, tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem para mais vídeos. E segue a gente para ajudar a gente. Eu não sou monetizada, então ajudem a gente a monetizar. Comenta muito aí para ajudar a gente a continuar com mais vídeos. E um recado importante para quem ficou até aqui. Galera, não desista dos seus sonhos, tá? Porque nenhum sonho é pequeno. Nada é impossível. É isso, tchau!